Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar hábitos melhores aí em 4 passos simples para você fazer do seu 2025 diferente, para você tirar aqueles hábitos aí do papel, né, e começar a colocá-los em prática, certo? E para isso, eu preciso te explicar, né, como é que esses hábitos são formados, tá? Então, através de um experimento, né, com gatos aí, um psicólogo ele conseguiu explicar como os hábitos eles se formam, tá? Então ele colocava cada gato aí em uma caixa, tá? Que foi projetada para que o gato pudesse escapar através de uma porta, tá? Por meio de um ato simples, como por exemplo, pressionar uma alavanca, tá? E quando a alavanca era pressionada, né, a porta abria, obviamente, e uma vez com a porta aberta, o gato ele podia sair aí e correr para uma tigela de comida, por exemplo, tá? Então, quando esses gatos eram colocados na caixa, obviamente eles queriam fugir, né? E a partir disso, eles começavam a explorar a caixa, eles faziam arranhões, eles enfiavam o nariz ali nos cantos, tá? Tudo na tentativa de sair dali. Certo? Então, depois de alguns minutos explorando, eles acabavam, obviamente, apertando a alavanca e a porta abria. Então, logo, eles escapavam, né, e podiam aí pro compartimento de comida, tá? E foi através desse experimento, né, que esse psicólogo, ele registrou o comportamento de cada gato em meio às muitas tentativas que eles faziam. Então, no começo, né, o que foi percebido é que os animais se moviam ali aleatoriamente na caixa, né, mas assim que a alavanca era pressionada e a porta abria, começou ali o processo de aprendizagem, né? Então começava, o gato entendia, opa, eu aprendi algo aqui, né? E gradualmente cada gato ele aprendeu o que? A associação de pressionar a alavanca com a recompensa de escapar da caixa e chegar aí no potinho de comida, que era o objetivo final deles, né? Gabriele, por que é que você está me contando, né, sobre esse experimento? Justamente para te explicar, né, como os novos hábitos, os nossos hábitos, né, e consequentemente novos hábitos, eles são desenvolvidos, eles são criados, tá? Então esse experimento provou que os comportamentos seguidos de consequências positivas satisfatórias tendem o quê? A se repetir. E aqueles que produzem consequências aí desagradáveis têm menos probabilidade de repetir, de se repetir, tá? Então aqui a gente entende o quê? Que o hábito ele é um comportamento repetido várias vezes a ponto de se tornar algo automático, tá? E assim como a gente, né, vê no exemplo aí da experiência com os gatos, o processo de formação de hábito começa com o quê? Tentativa e erro. Lembra? Os gatinhos tentavam, erravam, né? Então eles exploravam a caixa até encontrar a alavanca. Ao pressionar, eles perceberam que isso abria a caixa, tá? E esse aprendizado ocorreu por uma tentativa e erro. E assim, eles assimilaram o mecanismo, né, e passaram a agir de forma direta, né? Ao serem colocados novamente na caixa, eles iam imediatamente na alavanca sem explorar o ambiente. Eles não precisavam ter aquele esforço todo de explorar novamente o ambiente, tá? E com o tempo, o ato de pressionar a alavanca tornou-se automático, né? Transformando aí em um hábito, tá? Então, assim como os gatinhos na caixa aprendiam a apertar a alavanca, né, por tentativa e erro, até transformar isso em um hábito automático, o mesmo acontece com o nosso cérebro diante das novas situações, né? Então, quando nós acabamos aí nos deparando com o problema pela primeira vez, né, nós não sabemos exatamente como que a gente vai resolver aquilo. Então a gente busca estratégia, a gente explora opções para entender o que funciona, a gente pede opinião, né? E com o tempo, assim como os gatos, né, que iam direto na alavanca, o nosso cérebro encontra soluções mais rápidas e automáticas, e aí ele constrói padrões para lidar com os desafios similares no futuro, tá? Então, quando enfrentamos algo novo, o nosso cérebro trabalha intensamente analisando informações e tomando aí decisões conscientes, tá? E esse processo, obviamente, demanda muita energia, porque a gente está aprendendo ativamente a lidar com a situação. Então, por exemplo, digamos aí que após um dia exaustivo de trabalho, né, você decide sentar e jogar um pouco de videogame. E ao perceber que jogar o videogame te relaxa, você passa a fazer aquilo com mais frequência. Porque você aprendeu a resolver, entre aspas, né, a exaustão do seu trabalho. Logo, isso acaba se tornando, além de uma recompensa, um hábito, tá? E aí você vai fazendo isso repetidas vezes, né, transformando, entre aspas, em uma solução. Né? Então, um dia estressante de trabalhos, eu resolvo através do hábito de jogar videogame, por exemplo, tá?
E isso é aquilo, né? O seu hábito, ele quer. O seu hábito. O seu cérebro quer poupar energia. Então, se ele, eu entendi aqui que para o João funciona jogar videogame, então tá certo. Já estamos com o problema resolvido, né? Então, sempre que você enfrenta, né, um problema repetidamente, seu cérebro começa a automatizar o processo para resolvê-lo, né? Ou seja, os seus hábitos são apenas uma série aí de soluções automáticas que resolvem os problemas e as tensões que você enfrenta regularmente, tá? Então, atualmente, muitos, por exemplo, né, têm dificuldade em lidar com tédio e ansiedade. E aí o cérebro busca o que? Alívio. E ele descobre o quê? Que rolar o feed nas redes sociais dá libera dopamina, né? Então gera uma sensação de prazer, um relaxamento, né? Então essa associação cria um hábito. Então sempre que a gente se sente entediado ou ansioso, a gente acaba ali pegando o celular, repetindo, né, esse comportamento para gerar a sensação de alívio, tá? E assim a gente acaba o quê? Apenas se tornando dependente desse ciclo, usando o celular automaticamente, né? Mesmo sem um propósito específico, como uma resposta rápida ao desconforto emocional, né? Então, logo, rolar o feed por horas virou quase aí que um hábito. A gente às vezes pega e não sabe nem por que pegou. Por que eu peguei? Eu ia ver o quê? Tá? Então, à medida que os hábitos são criados, né, o nível de ansiedade no cérebro diminui, e aí quando uma situação semelhante surge no futuro, você já sabe exatamente aí o que procurar. Então, é como se não houvesse mais necessidade de analisar todos os ângulos de uma situação, porque é como se o seu cérebro pulasse o processo de tentativa e erro e criasse aí uma regra mental, tá? É como se ele dissesse, a Gabriela tá ansiosa, ela tá entediada, logo ela precisa pegar o celular, tá? Porque isso aí é o que vai tranquilizá-la, isso aí é o que vai acalmá-la. Deu para entender, gente, mais ou menos como funciona esse processo, né? Então, pensa assim, os hábitos são atalhos mentais aprendidos aí com a experiência, certo? Ok, Gabriela, então como eu construo novos hábitos, né? Eu entendi aí os exemplos que você trouxe são hábitos ruins, né? Nem sempre hábitos positivos, né? São hábitos que não resolvem o problema, eles apenas tapam o sol aí com a peneira. Eu entendi mais ou menos, mas como é que eu uso esses recursos para criar hábitos saudáveis, hábitos positivos, né? Então, gente, o processo de construção de um hábito, ele se divide em 4 estágios simples. Tá? E esses 4 estágios são explicados de uma forma interessante, aí muito didática, tá no livro Hábitos Atômicos, né? Eu vou deixar o link aqui do livro na descrição para vocês. Eu acho que é uma ótima aquisição para 2025. Quem quer inserir novos hábitos, hábitos saudáveis, ele ensina um passo a passo, ele explica de forma muito clara e objetiva, tá? Então, obviamente, aqui eu vou resumir, bem resumido mesmo, né? Eu acho que eu tô no início do vídeo no início do livro que eu trago aqui para vocês. Então, eu sugeriria que vocês dessem uma lida nesse livro aí. Ele seria e será uma ótima aquisição, tá? Então, os 4 passos que o livro fala, né, que formam os hábitos são o estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, compreender esses elementos nos ajuda a identificar como os hábitos funcionam e como eles podem melhorar. Tá? Como eles podem ser melhorados, como eu melhoro esses hábitos aí. Então, o estímulo é um gatilho, tá? O item número 1, né, que é o estímulo, é um gatilho que ativa o cérebro para iniciar um comportamento. Então, ele só ocorre se tiver ali, né, se houver uma recompensa ao final. Por exemplo, ao você passar numa lanchonete que tem aquele cheiro de esfirra, que é bem característico, né? Quem gosta de esfirra, né? Você sente o quê? Vontade de comer. Então, o cheiro, que é o estímulo, né? Se torna um estímulo. A recompensa é o quê? A satisfação de comer. Então, é a satisfação de comer que reforça o hábito, certo? O segundo passo é o desejo. Então, é a força motivadora por trás de qualquer hábito, né? Nós não desejamos o hábito em si, gente. A gente deseja a transformação que esse hábito proporciona. Então, por exemplo, eu não desejo fazer exercício. Fazer exercício ali, você está no peso, de vez em você contar, né, devagar, você acelera a contagem, você pula uns números.
Porque não é assim, né? Não é, uau, é prazeroso. É prazeroso, obviamente, lá na frente, porque vai liberar ali sensações, né? Enfim, vai gerar um alívio do estresse, diminuir a sua ansiedade, enfim. Mas em si, não é o que a gente deseja fazer exercício. Mas a saúde ou o corpo que isso pode proporcionar. Então, de forma similar, ligar a TV. Não é o nosso objetivo ali ligar a TV, mas é a diversão ou bem-estar que assistir um dorama, o seu dorama favorito, por exemplo, que você está ali em busca, que você está atrás, tá? A resposta, o terceiro item, né, que é a resposta, é o comportamento propriamente dito. Então, a prática do hábito, né, a capacidade de realizar esse comportamento depende da sua motivação e dos recursos disponíveis. Por exemplo, querer um corpo definido sem estar disposto a fazer musculação vai inviabilizar o alcance desse objetivo, certo? E por fim vem o que? A recompensa. Né, o propósito final de todo o hábito. Então, as recompensas, elas nos satisfazem, elas motivam a gente a repetir o comportamento. Se o hábito não fornece uma recompensa satisfatória, gente, ele dificilmente vai ser consolidado, tá? E se qualquer um desses elementos, o estímulo, o desejo, resposta ou recompensa, estiver ausente ou falhar, o hábito não vai se estabelecer, tá? Então vamos um exemplo prático, né? Ao você tá lá, sentir o cheiro lá da esfirra, do fast food, não sei que tipo de comida você gosta, né? O estímulo despertou o desejo de comer, o estímulo cheiro daquele alimento despertou o desejo de comer. Esse desejo motiva a resposta. Vou atravessar a rua e eu vou comprar lá a esfirra. Então, finalmente, a recompensa é a satisfação de consumir a comida ali, reforçando o meu hábito. Para criar bons hábitos, né? Eu vou passar alguns itens, algumas diretrizes que eu sugiro que você anote, porque você vai precisar respondê-las para você conseguir tornar esse hábito aí corriqueiro, para virar um hábito, né? O hábito já é corriqueiro, mas para cravar aquilo como um hábito, tá? Então, o primeiro é que você precisa tornar esse hábito claro. Qual é o estímulo? Segundo, você precisa tornar atraente. Por que você deseja esse hábito? Quarto, torne-o fácil. Como que eu simplifico a prática desse hábito? Terceiro, eu torno satisfatório, né? Qual é a recompensa? Tá? Então faça essas perguntas a si mesmo, né? E ajuste aí suas ações para construir hábitos mais saudáveis e duradouros, tá? Então, ó, quais são as perguntas que você vai fazer que vai te ajudar? Como posso tornar um hábito claro? Como posso tornar um hábito atraente? Como eu torno o hábito fácil e como eu torno o hábito satisfatório, tá bom? Se você se pergunta, você pode se perguntar, né? Mas, Gabriele, muitas vezes eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu digo que eu vou fazer, mas eu não consigo, tá? Então, sei lá, seja perder peso, seja parar de fumar, economizar dinheiro, focar em um projeto. Então, as respostas, né, estão em aplicar essas 4 leis, tá? Essas leis são as chaves para criar hábitos e abandonar os maus hábitos, tá? Então, você precisa adaptar o hábito que você quer construir, né, de uma forma funcional através desses 4 pontos que eu trouxe aqui. Então, vou trazer um exemplo pessoal para ver se fica mais claro para você. Eu queria, né, começar a praticar exercícios físicos, tá? E aí eu segui essas etapas. Clareza. Qual que era o meu objetivo? Então eu preciso definir um objetivo específico. O meu objetivo era perder 3 quilos, né? Sei lá, o seu objetivo é perder 3 centímetros na circunferência aí do abdômen. Não sei, você precisa deixar específico. Segundo ponto, você precisa trazer atratividade, né? Então, para mim, ou para você, né? Você precisa escolher um exercício que você acha interessante, que você gosta de fazer. Então, no começo eu não gostava de academia, mas eu precisava começar a me exercitar. Então, eu pensei, talvez a caminhada seja mais tranquilo para mim. Depois, obviamente, eu me abri aí para academia, para musculação e acabei gostando. Mas, a princípio, eu precisava de quê? De algo atrativo. E a academia, para mim, não era atrativa. Tá? Terceiro ponto, eu trouxe facilidade, eu deixei esse hábito fácil. Então, eu optei por um local próximo, né? Não no caso da academia, quando eu fui para musculação, para uma academia próxima de casa. Porque se você deixa muito longe, o seu cérebro já está gastando energia para fazer você praticar esse novo hábito.
Então ele já tá falando assim, ai que saco, cara, é muita decisão, é muita energia que eu preciso gastar. E ele não quer isso. Então, porque já é você, já gasta energia você, ai, vou ter que acordar, trocar de roupa, sair, ir andando ou pegar a chave do carro. Então, ó, gera mais, tem muito mais tomada de decisão e gera muito mais gastos de energia para o seu cérebro. Então, eu vou optar por uma academia perto da minha casa, 100 metros da minha casa, na esquina da minha casa, na rua de trás. Por quê? Diminui o esforço, tá? E aí, o que eu fiz também? Eu vinculei a prática, né, de um hábito que já estava consolidado para mim ao treino. Então, por exemplo, para mim já é um hábito. Eu acordo, tomo café. O que eu fiz? Acordo, tomo café e vou para academia. E vou fazer o meu treino, tá? Então, por quê? É um hábito que já está consolidado, já é automático para mim acordar e tomar café. Então, eu linkei, eu deixei mais fácil ainda, tá? E por último, a satisfação. Como que eu encontrei satisfação? Eu notei os resultados. Eu notei a minha energia renovada, eu notei a perda de peso. Então, eu comecei a ver esses pontos e isso tornou a prática prazerosa. Então, quando você olha no espelho e começa a ver o seu músculo definindo, isso gera prazer. Você fala, uau, meu esforço está gerando resultado. E aí você quer mais, tá? Então é isso, gente. Coloca aí em prática isso que eu te falei para fazer do seu 2025 um ano transformador. E também para fazer do seu 2025 um ano diferente, um ano onde você coloca muita coisa em prática, onde você muda muita coisa, né? Quero dar um último recadinho. Nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, eu vou realizar 3 aulas gratuitas te ensinando a como superar a fobia social, mesmo com medo do julgamento. Então, se esse assunto te interessa, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E garanta sua vaga aí gratuita. E não deixe, gente, né? Se fez ali seu cadastro, vai te direcionar para um grupo no Instagram. Né? Então não deixe de entrar, porque eu tô enviando ali para a galera que já está no grupo vários materiais complementares, né, para essa jornada Supere-se. Então, eu sugiro fortemente que você também entre no grupo, tá certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.